Tá bom, então agora tá gravando. FIFO, me perdoa, mas isso aqui você já sabe. Eu só fiz isso porque eu tenho que fazer, senão eu vou ficar... Gente, não ensinei porcentagem. Mas enfim, como que eu calculo então 20% de 40? Eu vou escrever a seguinte relação. Se 40 é tudo que eu tenho, eu vou pegar esse 40, tá? E vou multiplicar pelo que eu Fê, quero. você Fala. não tá compartilhando a sua tela. Eu não estou compartilhando minha tela. Saiu. Agora foi, né? Pera aí, que agora vai. Sim. Eu vou pegar esse 40 e vou multiplicar pelo que eu quero, que no caso é 20%, e dividir pelos 100. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo e estou multiplicando pelo que seria uma fração proporcional àquilo que eu estou querendo pegar. Eu estou querendo pegar 20 de 100. E o meu todo é 40, certo? Se eu fizer essa conta aqui, ela vai me dar direitinho o que eu quero. E aí eu vou poder cortar. Por exemplo, aqui em cima eu tenho 0, aqui em cima eu tenho 0. Eu adoro 0, porque zeros a gente corta, né? Eu corto esses dois zeros com esses dois zeros de cima e fico com o quê? 4 vezes 2, 8. Então, os 20% desse 40 seria 8. Entenderam o mecanismo? A gente vai usar esse mecanismo pra caralho agora. Tá? Facinho isso, né? Facinho, Ana. Ana tá com uma cara de Clarice Lispector que eu acho que não sei que porra que tá acontecendo. Mas tá bom. É por causa da luz, é por causa da luz. Bom, essa forma de calcular porcentagem todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Não sabe. Mais ou menos, né? Na vida foi ou não foi. Eu vou dar outro exemplo, então, só pra gente finalizar isso aqui. Se o meu todo for 600, e foda-se, 600, tá? Eu quero calcular 30% de 600. Eu quero calcular 33%. 33,3% de 600. Tá? Aí o que a gente faz? 600 é o todo, vezes 33,3 sobre 100. Né? Aí o que eu faria aqui? Vocês, que são minhas crianças, poderiam usar a calculadora. Eu poderia cortar esses 100 daqui, tá? Com esses zeros daqui. E aí ficaria 6 vezes 33,3, que daria... Vou fazer na calculadora que vocês vão ver que vai dar aproximado, tá? Mas a ideia é que esse 33,3 a gente pudesse escrever como uma fração, na verdade. Esse cara aqui, esses 33,3% de fundo são um sexto, um terço. Né? Se vocês têm calculadora aí? Nesse momento não é tão importante. Ó, vai dar Ia falar. dá 199,8. Mas, de fato, se eu aproximasse isso aqui, né? 33333, eu estou chamando que é um terço do que eu quero, daria 200. Tá? Mas, enfim, isso fica para depois. Mas, enfim, entenderam esse mecanismo aqui? Esse mecanismo é muito importante. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com ele, mas, de fato, falando em descontos e acréscimos sucessivos. Que agora começa o que nos interessa. Né? Por exemplo, vou apagar isso aqui, tá? Posso? Por exemplo, a Ana vai numa loja, né? E aí ela quer comprar o que, Ana? Um livro da Clarice Lispector, que custa exatamente 60 reais. Né? 60 reais. Aí a moça da loja, que é a vendedora, muito amiga dela, falou: Ana, eu te dou um desconto de 10%. 10% de desconto. Tá? Como que vocês fazem esse cálculo na cabeça de vocês? Falem pra mim. Liguem os microfones. Não é um cálculo difícil de fazer. Fala, Márcio. Você nunca ligou o microfone, que essa galera não tem coragem. Eu não sei, tá meio no meu automático. Toda vez que eu tenho que fazer um percentual, eu faço a quantidade mínima, no caso aqui,
Já vai bater 10% de 66, acabou, está no automático. Aí você faria o quê? 60 menos 6. Que Exatamente. daria 54, não é isso? Aham. Então o que ele fez? Ele fez, na verdade, já que ele está dando desconto de 100%, ele está pegando 100%. Meu Deus, sumiu minha porcentagem. 100% menos os 10%, que são relativos ao desconto. Vocês concordam comigo? Mas no fundo ele não está pegando 90% desse valor? Exato. Não é? Aham, perfeito. Quando a gente vai trabalhar com acréscimos ou descontos sucessivos, e é aqui que o mundo começa a ficar legal, a gente pode trabalhar com uma ideia muito simples, que é a seguinte. Se eu tenho algum todo, qualquer coisa, e multiplico por 1, eu tenho a coisa, não fiz nada. Vocês concordam comigo? Sim? Sim, Paloma? Então, se eu tenho, sei lá, K e multiplico por 1, eu não fiz absolutamente nada. Não fazer absolutamente nada significa que eu continuo com 100% desse K. Beleza? Agora, se eu quero dar a esse K um crescimento de, por exemplo, 10%, eu pego esse K e multiplico por o que seria, respectivamente, um crescimento de 10%. Um crescimento de 10% é 110 sobre 100. Tá? Isso aqui é crescer 10%. Ok? Se eu quisesse, como no nosso exemplo, dar um desconto de 10%, eu pegaria o meu K, que pode ser qualquer coisa, e multiplicaria por um valor relativo a essa perda, a esse desconto, né? Se o desconto é de 10%, eu multiplicaria então por 90 sobre 100. E aqui eu teria um desconto. Faz sentido isso? Sim. Faz? Vocês sabiam disso? Sim, não? Não. Liana, eu sei que sabia que Liana sabe tudo, né, galera? Eu já falei isso pra você. Liana tá aqui porque ela quis reprovar, mas ela já tá no avançado. Tá? Isso parece idiota, mas não é idiota. Porque isso leva a gente a alguns lugares interessantes. Por exemplo, só uma observação. Não fazer nada, que é multiplicar por 1, eu posso reescrever como sendo multiplicar por 100 sobre 100, tá? Beleza? Beleza, crianças do meu coração, de Brasil? Então, beleza. Então, vamos agora para os exemplos aqui. Que isso a gente tem que fazer exemplo. Se eu tenho... um capital de 500 pratos, tá? Beleza. E aí, eu vou dar um acréscimo para esse capital de 20%. Pode ser? Pode ser? Sim, sim. Sim. Então, beleza. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu produzo para esse 500 reais um acréscimo de 20%? Eu multiplico pelo quê? 1,2. Ah, a Liana é maravilhosa, né? Exatamente. Eu vou chegar onde a Liana quer chegar. Porque a Lalesca falou com o microfone desligado. A gente multiplica por 120, que é o crescimento de 20% sobre 100, tá? Que é a mesma coisa que dizer que eu vou multiplicar esse 500 por 1,2. Porque isso aqui é 1,2. Meu mouse está morrendo. Isso é 1,2, tá? Que é o que está aqui. Que a Liana está certíssima. Tá? 500 vezes 1,2 dá quanto? Me digam vocês. 500 e... 600. Gente, eu sou péssimo de conta, tá? Eu sou um professor de matemática que não sabe nada de aritmética. Eu me formei em álgebra porque Deus quis. Beleza, então vamos fazer agora o seguinte. A gente vai pegar agora esse montante que ficou produzido. E montante é isso. Montante é um capital que foi submetido a alguma taxa, tá? E a gente está pegando essa junção do capital com a taxa já atualizada, que seriam os juros. Então isso produziu 600 pratas, né? Vamos agora pegar essas 600 pratas e vamos dar a ela um desconto de 15%. Vamos tirar 15% desse valor, tá? Se eu quero tirar 15%, eu multiplico por quanto?
Fala, galera, isso. Fala, caralho. Fala, Paloma. 85? 85. Chegou perto do microfone e cheguei a me animar. 85, que eu posso reescrever como sendo vezes 0,85, tá? E aí já vai ficando meio aparente o que está acontecendo. Quando eu estou acrescentando, eu pego 1 como referência. Eu estou acrescentando, eu boto para cima o que eu estou acrescentando. Quando eu estou tirando, eu tiro do 1 que eu estou tirando. Por exemplo, eu tinha 1 e tirei 15%. 15% é 0,15. Eu vou para 0,85, tá? E aí eu vou parar em, vou pegar 600, vou multiplicar por 0,85 e vou chegar em 510. E aqui vale uma observação. Sempre que eu multiplico um número, qualquer número, tá? Se eu multiplico um número por um outro número, n, uma taxa t, que eu vou chamar de t, e se eu sei que essa taxa ela está entre 0 e 1, né? Eu sei que esse número vai diminuir, né? Se eu multiplico por algo que está entre 0 e 1, eu vou diminuir esse número. Se eu multiplico por algo que está maior que 1, eu vou subir esse número, o que faz todo sentido em relação até mesmo a essa observação, né? Se o 1 é minha referência, abaixo dele eu perco, acima dele eu ganho. Tá? Beleza. Então, percebam que a gente ganhou... Aqui a gente ganhou 20%, né? Só vou sinalizar aqui, porque é importante onde eu quero chegar. 20%. Aqui a gente perdeu 15%. Tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui tirar desse valor que está aí atualizado, corrigido, esse 510, 5%. Tá? Então eu vou pegar o 510 e vou tirar dele 5%. Tirar 5% eu posso escrever como o quê? Multiplica por 0,95. Exatamente. Eu poderia escrever como 95 sobre 100, que é a mesma coisa que escrever vezes 0,95, tá? Isso vai dar 484,50. Aí eu vou parar aqui, tá? Por quê? Vou simbolizar aqui. Só que isso aqui foi uma perda de 5%, tá? Essa é a maior contribuição que a matemática deu na minha vida. Eu acho que pode ser que tem que dar na vida das pessoas, que é formas de crescer e formas de decrescer. Olha onde a gente chegou ao final, tá? A gente chegou nisso aqui, tá? Então, a gente partiu de 500 pratas, vocês concordam comigo? A gente deu um aumento de 20%, depois perdeu 15%, depois perdeu 5%. Então, se a gente fosse pensar em termos lineares, a gente subiu 20%, ó, tá vendo? Subiu 20%, depois caiu 15%, depois caiu 5%. Eu poderia dizer que eu caí 20%, não poderia? Só que isso não acontece de fato, tá? Por quê? Porque a porcentagem, o processo percentual, quando ele está acontecendo de modo sequencial, ele não é linear. Ele deixa de ser linear e ele passa a ser exponencial. Quando a gente faz vários produtos, a gente não está trabalhando mais com a multiplicação. A gente está trabalhando com uma outra operação que chama potenciação, que é uma operação própria. Tão própria que tem um inverso próprio, né? O inverso da potenciação é a radiciação, e tão fodona que ela cria um conjunto de números só para ela, que são os irracionais. Mas esse é papo pro bar, não é para agora. Tá? Mas é lindo. Os irracionais nascem por causa disso. Inclusive tem um homicídio nessa história, mas depois eu conto. Então, o produto consecutivo, né? O reajuste percentual consecutivo ao decréscimo vai produzir outros valores, tá? Não é um valor linear. Eu poderia achar que subi 20 e desse 20 cheguei no mesmo lugar, não cheguei. Pelo contrário, perdi uma grana, né? Enfim, vocês entenderam essa ideia de desconto e acréscimo sucessivo? A gente pode fazer um exercício aqui? Rapidão? Vamos dizer então que a gente tem um capital de... O que a Paloma tem no bolso, uns 500 reais. Se você pegar a calça dela agora, deve ter isso. 500 pratas. Aí vamos dizer o seguinte. A gente vai subir 10%, tá? Vai
vai perder depois. Quanto? Não sei, falei. Você está muito calado, gente. A aula tem que ser interação. Não pode ser assim. 9%. Vão perder 9%. Tá. E depois vai acontecer mais o quê? Me dá mais um aí. Vai crescer 18%. 18%? Caralho. Riqueza, né? Igual a da Lalística, porque é isso. O pessoal da Globo é foda, brother. Trabalhando com meus 9 anos, trabalhando com prejuízo de 9, nego 18%. Minha nota é 18%. Bom, a gente pode fazer isso por esse processo aqui bonitinho, né? A gente pega, faz o primeiro cálculo e vê quanto dá. Pega o resultado e submete um outro cálculo e vê quanto dá. Mas eu não preciso fazer isso porque eu sou um adulto. Somos todos, né? O que eu posso fazer? Se eu sei escrever o que é um crescimento e um decrescimento, eu meto na porrada. Como assim? Meu capital inicial é 500. O que é crescer 10%? Crescer 10%? Eu vou usar a linguagem da Liana, que eu acho que vai ser melhor até para a calculadora, tá? Crescer 10% é multiplicar por 1,1. Então, eu vou multiplicar por 1,1. O que é perder 9%? É multiplicar por 0,93. E o que é crescer 18%? É multiplicar por 1,18. Não é isso? Quanto dá isso? Por que 93? Porque... 93 não, 91. É pra ver se vocês estão 91 atentos. ou 9? Hã? Porque é 9%, né? 9%, mas é uma perda de 9%. Então não seria 0,9? Não, se você escrever... É uma boa dúvida essa. Se você escrever 0,9, você no fundo está encontrando 9% desse capital. E no fundo você está dizendo, se você multiplica por 0,9, que você teve 91% de prejuízo. Entendeu? Não. não entendi. Qual é a sua referência? A sua referência é o 1, tanto para crescimento quanto para decrescimento. Então chega aqui. Tá. Aqui eu estou crescendo 10%. Então eu estou botando 10% em cima de 1. Ó, 10% fica 1,1. O seu outro crescimento, que esse é o seu próprio. Aqui eu estou crescendo 18%. Então é o 1 como referência, 18 acima. Tá? Então aqui eu estou crescendo 18%. Tá até mais de 18%. Aqui, vocês conseguem enxergar bem? Sim. Sim. Aqui eu estou perdendo 9%. Então se eu tomo 1 como referência e tiro esses 9, que na verdade é 0,09, né, é como se fosse 100 menos 9, dá 91. Ah, entendi. Por isso fica 0,91. Entendeu? Tá, entendi. Agora, isso aqui, eu não preciso ficar fazendo essa sucessão de contas. Eu posso fazer ele direto. Tá? Que vai dar 500 vezes 1,1 vezes... Por isso que para esse tipo de cálculo, para financeiro, é melhor trabalhar assim do que com fração, tá? Se você fosse fazer um concurso, eu nunca ia mandar você fazer isso não, mas tudo bem. Pera aí. Vezes 1,1 vezes 0,91. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Minha calculadora, meu celular tá louco, na verdade. Eu fiz aqui, Fernando. Quanto deu? Deu 590,59. Mas se quiser conferir aí... 590. Não, eu confio em você. Confio mais em você do que em mim. 590,59 dinheiros. Mas é porque a Lalesca também meteu um ajuste aqui de 18% que só na Globo a gente vê. Então é isso, galera. Essa ideia é o que vai produzir o conceito de juros compostos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Porque antes desse daqui a pouco, a gente precisa falar de uma coisa chamada inflação. Tá? Porque a inflação é absolutamente fundamental, porque diz que a gente está ganhando e a gente está perdendo dinheiro. Tá? Vocês estão cansados? Vocês querem tomar água? Não? Tem certeza? Eu desliguei a câmera porque eu vim aqui pegar água, mas estou ouvindo ainda. Ah, então beleza. Porque a Ana é dessa. Não sobe muito, não. Hã? Cortei o microfone. Não sobe muito, não. Eu tô terminando de anotar ali. Ah, então tá. Mas tá gravada essa aula. Se você quiser, depois eu vou dar o link. Ah, é verdade. Tá gravando seu áudio também? Tá. Ah, então tá bom. Cara, eu sou uma pessoa pronta pra tudo.
Então, a inflação... A gente tem uma ideia de inflação, né? Infelizmente, né? Eu queria que a gente não tivesse. Saudade de quando eu ensinei isso no 8º ano. Porque as crianças não fazem ideia do que isso é isso. Mas inflação é o que diz se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro, na verdade, né? É o quanto o nosso dinheiro deixa de valer em relação aos produtos que estão circulando. E esse índice ele é calculado por dois indicadores, tá? Que eu vou falar aqui, que é importante, a gente grava, mas a gente vai usar mais nas próximas aulas. O mais importante deles é o IPCA, tá? Que é um dado mensurado pelo IBGE. E o outro dado que é menos usado, mas algumas debêntures usam, é o IGPM, que é usado pela FGV, tá? O IPCA é obviamente mais comum, até porque ele tem fonte pública, né, que é o próprio IBGE, então assim. Mas o que difere o IGPM do IPCA é que o IPCA, que é o índice de preços do consumidor, é o seguinte: você pega todos os produtos mais frequentes que compõem a cesta do IPCA ou do IGPM, né? Aí tem lá feijão, arroz, alguns serviços e tal, e vê como é que tá a variação dos preços. E a partir disso você chega numa média e você calcula essa média, né? A inflação, no caso o IPCA, é importante porque ele vai ter uma relação direta com o tamanho da Selic, mas isso é assunto para as próximas aulas, tá? Nesse momento é importante a gente entender o que é a inflação, que é nada mais nada menos um valor, um percentual que vai sendo acumulado ao longo dos anos e que vai fazendo nosso dinheiro valer mais ou valer menos. E aí a inflação é importante a gente saber que a gente pode ter duas coisas. Que a gente pode ter um ganho real, tá? Deixa eu dar exemplo, mas isso aqui é facinho, tá? Ou a gente pode ter um ganho nominal. Beleza? O que é um ganho real? É quando eu tenho um ganho acima da inflação. E o que é um ganho nominal? Separei aqui, o negócio ficou maravilhoso. Ganho... Não, deixa eu separar não. Nominal. É quando o meu ganho não vem sem inflação. Há um avanço de valor, mas ele fica abaixo da inflação. Tá? Então eu vou dar aqui exemplos rapidinhos. Vamos pegar uma inflação. A inflação para esse ano, como é um ano de Covid, tá em, acho que o Banco Central está estimando em 1,67. Eu posso estar errado, tá? Mas acho que é isso, está abaixo de 2%. A média da inflação no Brasil, que o Banco Central traz, eu acho que ainda está em 13,5%. Tá? Que é uma inflação dada como boa, entre aspas. Que inflação baixa também significa pouca atividade econômica. Tá? Mas enfim. Então vamos pensar aqui que a gente ganha um saláriozinho. A gente ganha um saláriozinho. O salário mínimo está mais ou menos uns R$1.000, né? Tá? E aí a inflação no período... A Ana caiu. Quem caiu? Liana. Voltou. Voltou. A minha bateria acabou, só que meu computador tá tão ruim que ele não avisa mais que tá acabando. Aí pagou do nada, mas voltei. Entendi. Tá voltada. Vamos dizer que a gente tem uma inflação aqui de 2,5%, tá? Aliás, um lugar importante pra gente ver isso, embora eu vou falar isso depois, é o Boletim Focus. O Boletim Focus, que é um dado do Banco Central, ele vai divulgando a ideia de inflação para os próximos anos, tá? Se não acontecer nenhuma desgraça, como aconteceu esse ano. Mas, enfim. Ainda estamos na fase inicial dos processos de inflação, então inflação, vamos dizer que a gente tem inflação de 2,5%, tá? Desculpa, Fernando. Fala. Qual o nome do boletim? Boletim Focus. Como? Não ouvi. Boletim Focus. F-O-C-U-S. Tá? Aí, aliás, uma vantagem dessa galera de economia é que essa galera é preguiçosa pra caralho de mercado financeiro. Então você consegue, tipo, lâminas que resume muito essas coisas, tá? Você pega lá uma página, você já tem as projeções, etc. Só tem que ficar caçando. Então vamos dizer que a gente tem um salário de 1.000. Aí o seu chefe, que não é o chefe da Lalesca, vai dizer pra você o seguinte: olha, Paloma, eu vou te dar um aumento de R$40 no seu salário para esse mês. Aí você fica assim, que legal, toda felizinha, né? Não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí, você tá tendo ganho com esse salário? Sim, você está tendo ganho. Algum ganho você está tendo. Seu salário vai passar a ser R$1.040. Mas esse ganho, ele é um ganho real ou ele é um ganho nominal? Resta a dúvida. Para saber isso, é simples. A gente pega, então, o seu salário, que seria 1.000,
Seu novo salário seria 1.040, tá? Vou botar aqui embaixo. Aumento de 40 prata, então o novo salário seria 1.040, tá? Aí, belezinha. Aí, como é que a gente sabe se a gente está tendo um ganho real ou um ganho nominal? A gente pega a inflação do período, tá? A inflação do período é 102,5. Então, eu vou pegar esses 1.000 e vou multiplicar pela inflação do período. Ou seja, o período ele vai ter um crescimento de 102,5, tá? Então, eu pegaria isso aqui e multiplicaria por 102,5. Estou crescendo 2,5%, notem isso, tá? E vou dividir isso por 100, tá? Muito bem. Se eu dividir 102,5 por 100, acho que vai dar 1.000 vezes 1,0025, tá? Não, tem um zero a menos aqui, tá? 1,025. E aí eu posso fazer essa conta e descobrir. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Dá 1.025. Então, olha que legal. A Paloma está tendo ganho real, tá? Se o salário dela agora vale 1.040 e a inflação batia 1.025, ela está tendo um ganho real. Só que, aí é que entra o negócio. Ela está tendo um real de quanto? Ela está ganhando acima da inflação R$15. Né? Que é a diferença do 1.040 por 1.025. A gente tem adotado uma política nos últimos anos de não dar ganho real para o salário mínimo, tá? O que tem deixado a gente cada vez mais pobre. Só para deixar claro aqui. Paloma tá com uma cara maravilhosa, assim. Do tipo, gente, estão me roubando. Que negócio é esse, brother? Estamos sendo roubados, é isso. Uma das falas do Ciro, inclusive. Não que eu esteja fazendo propaganda política, porque eu nem gosto tanto do Ciro. Mas a fala dele é ótima nesse sentido. Estamos sendo roubados na base da porrada e ninguém tá falando nada. Mas tudo bem. Então, essa é a ideia de ganho real e ganho nominal. A inflação é importante, porque ela é um bom índice pra gente. Muitas aplicações que a gente faz com base no IPCA. Tá? Liana a Liana tem aplicação de IPCA, não tem? Tesouro Direto? Tem vários. Tenho Eu vou até tirar, porque não tá valendo tanto a pena. Eu vou ter que refazer esse investimento. Eu adoro gente rica, brother. Puta que eu não tenho nem roupa pra falar com Liana. Tenho várias. Mas tudo bem. Beleza. Então, falamos então de basicamente porcentagem, como essa porcentagem está dentro da nossa vida, sobretudo com inflação. O que eu quero falar, que é basicamente já chegando no final da nossa aula aqui, que é sobre crescimentos, que é sobre juros, tá? Que a gente tem dois tipos de juros. Os juros simples, que não existem. E como funcionam esses juros simples? Assim, vocês já estudaram isso, tenho certeza. A gente tem um capital, e é basicamente assim que funcionam todos os juros. Já vou chegar na ideia com valores, tá? Vamos pegar aqui um capital de R$1.000, que é o salário lá do amigo. A gente tem uma determinada taxa, que é o quanto esses juros, os juros serão aplicados, né? O quanto esse capital vai render dentro de quê? Por quanto tempo, né? Então vamos pegar uma taxa aí de 2% ao mês, que é uma taxa que não existe, tá? Mentira, você consegue essa taxa se você operar em bolsa, mas 2% ao mês hoje já está absolutamente raro, tá, galera? E vamos pegar aqui um tempo, vamos pegar aqui 2 anos, tá? Aí 2 anos eu vou escrever esse tempo de modo adequado. Se eu disse que eu tenho um rendimento de 2% ao mês, eu vou pegar aqui o total de meses que esses 2 anos produzem. Então são 24, tá? Aliás, em termos de mercado financeiro, são 12 meses no ano e o mês tem em média 30 dias, tá? É isso. Fevereiro não importa, ter 28, janeiro também é 31, não importa. Todo mundo é 30. Beleza. Aí eu vou fazer o cálculozinho aqui do Titi. Como é que seria isso? Eu pego o capital que eu tenho, no caso 1.000 prata ali, né? Vou multiplicar pelo quanto ele rende, né? Ele vai render o quê? 2% ao mês. Note que aqui eu estou calculando apenas os juros, tá? Calculando apenas os juros.
Então, no cálculo de juros, eu pego o capital, vejo o quanto ele rende ao mês, e aqui eu não estou pensando nem em acréscimo nem em decréscimo, tá? Eu só estou pensando quanto ele de fato rende. Ele rende 2%, tá? E multiplico pela quantidade de meses, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou cortar esses zeros do 100 com esses zeros do 1000, vai ficar 10. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 24 vai dar 480, não é isso? É isso. Então, de rendimento de juros, eu teria R$480. Existe uma outra coisa que a gente chama de montante, que seria o valor que eu apliquei, ou seja, o capital que eu coloquei, no caso os 1000, mais esses 480, tá? E vai dar 1.480, ou seja, seria isso que eu iria pegar ao final, tá? Desses 2 anos. De fato, eu vou pegar o meu capital de volta, né? O quanto eu coloquei e o quanto foi de rendimento, tá? Se a gente fosse organizar numa tabela, eu vou fazer isso com vocês porque vai valer a pena, a gente podia pensar da seguinte forma. Aqui. Eu boto meu capital aqui, tá? Meu capital, os juros que isso produz e o tempo. Tá aqui, tá? Aí, o capital vai continuar sendo o mesmo, né? Vai ser 1000 o tempo todo. Acho que não importa isso aqui. No primeiro mês, ele vai render 2% desses 1000, certo? Então, ele vai render R$20. Não é isso? Não, 200? Não, R$20, é isso mesmo. 2%. Aí, no segundo mês, ele vai continuar rendendo 2% desse mesmo 1000. Então, ele também vai render R$20. Só que acumulado eu vou ter 40, né? Que seria aqui o montante, tá? Seria o valor do capital, que seria os 1000. Aqui seria 1020. Aí, no segundo mês, eu teria 1040. Tá? Aí, no terceiro mês, eu teria mais R$20. E aí, eu teria 1.060. Tá? Bom, isso não existe. Esse tipo de juro não existe. Por quê? Na prática, tanto você, quanto vai fazer aplicações, quanto o banco, quando vai te dar algum empréstimo, né? Embora essa discussão seja um pouco mais complexa, porque quando o banco dá algum empréstimo, tem umas questões de como taxa de amortização, etc e tal. Se eu falar errado, o Márcio pode brigar comigo, ele tá certo. Mas enfim, a gente vai ensinar nas outras aulas. Mas aqui, o que interessa pra gente é o juro composto, que é esse que a gente usa, e é esse que é usado contra a gente, inclusive. Que é um negócio meio do diabo, assim, pro bem e pro mal. Por quê? Porque o juro composto, ele vai carregando nos cálculos de atualização dele o valor do montante que foi deixado. Então, vamos pegar aqui os mesmos 1000. Eu vou ter 1000, tá? Eu vou dar o mesmo exemplo. Esse exemplo não existe, tá? Mas eu vou dar o mesmo exemplo. Eu tenho 1000 e eu tô aplicando... Vou usar exatamente esses mesmos, absolutamente os mesmos dados, tá? Aqui. Parado. Então, eu vou ter lá os meus 1000. Vou ter 2% ao mês de taxa, o que é uma taxa do caralho, tudo bem? E vou ter 22 anos lá, 24 meses. Como é que funciona a ideia dos juros compostos? Eu vou fazer aqui cada etapa. No primeiro mês, tá? Não sei como é que bota esse negócio aqui. Aqui. Foda-se, não tem acento. Não foi alfabetizado. No primeiro mês eu teria o valor do meu capital, essa conta a gente sabe fazer, multiplicado pelo crescimento. Aqui eu já vou encontrar um montante, tá? Então vai ter o seguinte. Isso, tá bem certo. Vai ser o seguinte, vai ser 1000 vezes... Não é isso que eu quero. Aqui eu vou pensar em termos de crescimento, tá? Vai ser... Eu vou crescer 2% ao mês. Então eu vou crescer... Então é 102 sobre 100, tá? No nosso primeiro mês. Esse é o nosso primeiro mês. Então, no nosso primeiro mês, a gente vai ter que dinheirinho. A gente vai ter 1000. Eu vou reescrever esse cara, ó, 1000. O que é 102? É 1,02. Tá? Se a gente for fazer, fala. Por que nos juros simples você fez o percentual de 2% mesmo e esse já é o crescimento? O juro composto, ele é em crescimento? O que eu estou encontrando do juro composto... Essa pergunta é boa. O que eu estou encontrando aqui no juro composto é o montante.
tá? Uhum. O que eu estava encontrando aqui, separadamente, por isso que deu 20, 20, 20, eram apenas os juros. O montante, eu junto com o capital anterior. Entendeu? Tá, Entendeu? Por isso que a entendi. ideia do juro composto é mais perversa, porque no juro simples você pega um capital e coloca para render. Então todas as taxas que vão sair dali são taxas proporcionais, tá? Que é aquela ideia lá de proporção. O que vai sair dali a gente sabe do início até o fim. No juro composto, quer dizer, a gente também sabe que vai sair do início até o fim. Mas o que vai ser produzido em cima do que se tem antes, tá? Então, por exemplo, no primeiro mês, eu vou ter 1.000 vezes 1,2. Eu vou ter exatamente esses 1.020, tá? Só que no segundo mês, Lalesca, agora que entra aí o que eu tô falando, a gente não vai ter mais o 1.000. A gente vai ter o 1.020, tá? E mesmo se a gente for comparar o montante, e eu vou multiplicar pela mesma taxa, de 2%. Aí eu não faço, caralho, que conta que vai dar isso. Se a gente for comparar, e eu vou comparar ali para vocês, 1.020 vezes 1,02. Já dá 1.040, tá? Vírgula 40 centavos. No segundo mês, a gente já tem um ganho de 40 centavos em relação ao segundo mês dos juros simples, tá? No terceiro mês, vou fazer aqui. Vai ser esse 1.040 vezes o mesmo 1,02, que é a mesma taxa, tá? Isso vai dar 1.061,208. Aliás, quando eu vejo essas coisas aqui, tipo esse 208, a galera começou a usar os algarismos que a gente usa agora na Europa quando ficou disseminado o uso de banco, sobretudo ali na volta ali da burguesia, essa ascensão, etc e tal. Porque antes a galera usava número romano, mas número romano para fazer conta não faz o menor sentido. E não só faz o menor sentido, como ele acaba escondendo esses 8 aqui, ó. Essa terceira casa que tá ali, que parece que não faz a menor diferença, mas quando você vai trabalhar com uma caralhada de coisa, ele vai fazer uma diferença do caralho no final. Tá? Então é isso, a gente usa esses números por causa de dinheiro. Fica o registro. Mas enfim, nota que aqui eu já tenho 1,20, desprezando 8, que não pode ser desprezado, a mais do que nos juros simples. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, então, a gente pode calcular o montante desses juros aqui da seguinte forma. Seria, dos juros simples, seria o capital mais os juros, né? E aí eu posso reescrever isso ainda como sendo o seguinte, seria o capital mais... Os juros são o quê? São o capital vezes a taxa, não é isso? Vezes o tempo que ele fica lá, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou querer montar um gráfico para mostrar a diferença de coisas para vocês, tá? Então, vamos dar o nome a essas coisas aqui agora. Então, o nosso montante, que a gente vai criar uma função desse montante, eu não vou explicar aqui o que é a função, mas essa a gente vai ter que guardar para o bar. Uma função é um negócio muito útil que mostra vários cenários para a gente e dá para produzir um gráfico. Mais 200, tá? Quem me mandou mensagem? Tô me sentindo igual Araribóia em Niterói, foi FIFA. Bom, o nosso capital vai ser 1.000 também, tá? Vezes a taxa. A nossa taxa é de 2%. Então, vou colocar aqui direto 0,02, tá? Ok, Lalesca? Vezes o tempo. Eu vou deixar o tempo aqui como uma incógnita, tá? Porque eu quero criar uma função. E para eu ter uma função, eu tenho que ter, no mínimo, 2 variáveis. Tá? Calma que vai fazer sentido. Então, isso aqui vai ser basicamente 1.000. Mais 1.000 vezes 0,02 vai dar 20. T. Tá? Então, isso aqui é uma nossa primeira função. Eu vou guardar ela aqui, porque eu vou colocar ali no gráfico. Quando jogar no gráfico, vocês vão entender o que é. Juros simples. Agora, o nosso montante de juro composto vai ser o seguinte. E esse montante é fácil de entender, vocês já viram.
não vai ser difícil, vai ser o seguinte, nosso montante vai ser o nosso capital, tá? Que é 1.000, vezes a nossa taxa. A nossa taxa é de 2%. Aí aqui, Lalesca, faz sentido eu dizer que eu estou crescendo 2%, porque isso é um montante, tá? Então aqui eu vou multiplicar, que seria 102 sobre 100, mas eu vou fazer 1,02, tá? Agora notem o seguinte, vocês viram o que a gente fez? A gente pega esse cara e multiplicou por 1,02, é 102 sobre 100, né? Aí depois multiplica de novo o que deu por isso, depois pega o que deu por isso. Ou seja, a gente vai ficar multiplicando por esse cara aqui quantas vezes o tempo for passando, né? Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por exemplo, aqui seria um mês, tá? Bem bonitinho. Aqui seria um mês. Aqui seria o segundo mês, tá? Aqui seria o terceiro mês. Aqui seria o quarto mês. E assim vai, tá? A gente vai fazer aqui uma coisa chamada generalização, que somos todos bonitos, para chegar logo numa ideia de fórmula. Então, o que eu teria? Eu teria que o montante seria igual a 1.000. Aí aqui vocês vão ter que lembrar de uma coisa. Quando eu tenho um produto consecutivo de mesmos números, não é isso? Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso escrever como sendo o 2 elevado, por isso a ideia de potência, e por isso que isso não é linear, a quantidade de vezes que isso aparece, tá? No nosso caso aqui, seria 5 vezes, então seria 2 à quinta, tá? Esse cara aqui seria 1,02 elevado à quantidade de vezes que ele aparece. A quantidade de vezes que ele aparece é o tempo. Mas como eu não quero deixar isso fechado, eu não sei que tempo é esse, eu vou deixar esse tempo escrito só como t, que vai ser minha outra variável, tá? E essa é a minha fórmula. Ou seja, essa é a minha função, na verdade, tá? Eu vou dar exemplos práticos para vocês calcularem isso, para vocês entenderem o que é juro composto, que isso é importante, sobretudo na calculadora. Então é o seguinte, esse cara aqui é a nossa primeira fórmula, tá? Que é o dos juros simples. Eu vou fazer ele aqui. Vocês vão ver aqui agora. Então, ops. Mais, 20x, né? 20t eu vou escrever como 20x, porque aqui ele entende variável como xy, tá? Pra gente não faz a menor diferença. É bom se eu tivesse os eixos aqui, né? Tá, ele tá lá em cima. Pera aí, só... Não, com malha. Então, vou dar um zoom out aqui, porque ele tá lá na cara do caralho, esse bicho. Pera aí. Tá ali o gráfico. Olha que gráfico lindo. Mas o que importa pra gente não é a parte negativa, é a parte positiva, tá? O que a gente tá olhando aqui parece mó dinheirão, né? Olha que lindo aqui. Beleza. Então aqui eu tô pegando o período de 200, né? Posso até diminuir aqui o período e subir um pouquinho. Aqui, período de... Cada pedaço disso aqui serão 100 dias, 200 dias, tá? Isso aqui é o quanto de dinheiro eu tenho, tá? Dias não, perdão, meses. É porque para 24 ele já dá ali. Então, beleza. Essa seria a nossa representação de função. Agora eu vou pegar a nossa outra função que está aqui, que é a mais bonita, que é o que a gente vai usar na vida. Que seria 1.000. Vou botar aqui, tá? Que multiplica 1,02. O que é isso? Elevado a t. Peraí, é isso mesmo. Deixa eu ver. Ele tá entendendo outra coordenada. Pera aí, galera, que o Matchtape não gosta de mim. Já sei, pera aí. É porque eu não fiz linguagem de programação, entendeu? Agora é isso aqui mesmo. Isso aqui tem que... Cadê esse capeta dessa função? Ela tá por cima da outra. Nossa, mas ela tá muito difícil de dar diferença. Você vai dar diferença lá na puta que pariu. Não, pera aí.
Aí vocês me perguntam, Fernando, isso não vai funcionar? Bom, deveria, né? Vocês estão vendo a função? Só os inteligentes conseguem ver. Ué, meu filho. É isso. Vambora. Não faz eu passar vergonha essa hora da noite. Bom, deixa eu tentar outra coisa aqui. 1,02 elevado a x. Por isso que não estava indo, galera. Botei t no negócio. Ali entende como constante. Você botou verde também? A galera não tá me ajudando, né? Porque eu não sei fazer gráfico de função. Essa que é a verdade. Me formei em matemática, mas eu comprei meu diploma. A Ana tá rindo de... Não, a Ana tá rindo antes. Porra, filho da puta, por que você não vai entrar? Não vai. Não adianta, eu não sei o que tá acontecendo. Mas a ideia é que vocês iam ver... Vou dar um exemplo simples, então, aqui, tá? Vou botar essas coisas tudo pra cá do caralho. Se a gente tivesse uma função... A diferença entre uma função linear e uma função exponencial. É basicamente isso. Uma coisa é 2x, pode ser isso, tá? Foda-se. A vida não é boa. E 2 elevado a x. É basicamente isso que eu queria mostrar. Por que não tá mostrando essas funções? Ah, agora ele mostrou. Pera, agora eu tô num zoom out do caralho. Calma que vai dar certo, galera. Do que cresce mais rápido, do que cresce mais devagar. Filho da puta. Bom, aqui vocês já conseguem ver a diferença da coisa, né? Vou chegar bem aqui no início para vocês verem que eles vão ter pontos de interseção. Isso aqui seria o crescimento de uma função linear. Isso aqui seria o crescimento de uma função exponencial, tá? A função exponencial, ela cresce muito mais rápido do que a função linear, tá? E essa é a graça dos juros compostos, porque, tipo, tá vendo? Ele vai ficando muito mais alto em muito menos tempo, tá? E essa é a nossa grande graça, na verdade, tá? Porque todas as aplicações que a gente faz, mesmo que sejam aplicações pequenas, elas funcionam dentro dessa lógica de juros compostos. São juros sobre juros sempre sendo multiplicados e calculados, e recalculados, e calculados, e recalculados. Então vamos pegar aqui, por exemplo, alguns exemplos da vida. Da vida mesmo. Vamos fazer uma coisa mais divertida aqui, só para acabar essa aula que já está acabando. Vou pegar aqui o site do Tesouro Direto, que é o melhor amigo da Liana. Tesouro Direto. E aí eu não vou pegar nada que tenha IPCA, ou Selic, ou caralho a 4, coisa desse tipo não, tá? Eu só vou pegar aqui... os pré-fixados, tá? E eu também não vou ficar mostrando aqui para vocês os descontos que você tem que pagar, porque, obviamente, a gente tem que pagar, né? O imposto de renda tá aí para isso, a gente tem que pagar. Mas vamos pegar esse aqui, esse pré-fixado aqui, 2023, de 4,4%, tá? Aliás, uma coisa legal de fazer, eu vou fazer com vocês, só pra gente ver, mas uma coisa legal... Aliás, eu não tô vendo ninguém, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, só pra lembrar que eu tô com a tela aberta, se alguém quiser falar, liga o microfone, pode falar, xingar o Fernando, sempre à vontade. Uma coisa interessante do Tesouro é que ele já faz uma simulação bem legal de quanto você tem que pagar de custo. Mas vamos pegar aqui os 4.000. Esse primeiro Tesouro aqui que está fixado em 4,04, tá? Então a gente vai pegar aqui os nossos 1.000. Essa rentabilidade é anual, por isso que eu falei que 2% ao ano não existe, tá? Então nós vamos pegar o nosso 1.000 e vamos multiplicar por essa rentabilidade, 4,04. Ou seja, eu estou crescendo 4,04. Então eu vou multiplicar por 1,0404, tá? Essa é a minha rentabilidade anual. E ela vai até 2023. Então, vamos supor que eu vou colocar agora, 2020, né? Vamos supor que seja 2020, tá? Não, vamos supor que seja, sei lá, 2021, né?
É porque não vai pegar certinho esse coisa, ele vai quebrar a taxa. Mas dá para ter uma ideia. Vamos supor aqui que sejam 3 anos, tá? Se são 3 anos, isso aqui tem que estar elevado a 3. Ops. Ops. Por quê? Porque foi o que eu mostrei. Isso aqui vai ficar se multiplicando, se multiplicando. Essa é a ideia aqui que eu apaguei porque eu sou idiota. Eu apaguei. Não tem problema não. Vou dar um Ctrl C nisso aqui, depois eu volto. Ó, são as ideias das multiplicações sucessivas. Isso aqui, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Por isso que é uma potência, né? Por isso que é elevado a 3. São 3 anos, tá? E aí, a gente de fato precisa da nossa amiga calculadora. Por quê? Porque vai ser 1.0404. Aliás, eu acho que eu vou fazer isso até aqui, para vocês darem uma olhada no símbolo de elevado, porque normalmente as pessoas não sabem. Vou fazer aqui. Se a gente tivesse os nossos 1000, primeiro que eu vou calcular aqui é a taxa, tá? Então seria 1,0404, que é o que o tesouro está dando, elevado. O elevado aqui, por exemplo, não tem esse estrupício. Eu teria que ir para a científica aqui. Aí na científica eu tenho elevado. Aqui. Ah, apagou meu histórico, mas tudo bem. O elevado é esse símbolozinho aqui, de x elevado a y, tá? Vocês vão usar agora. E vão usar log também na próxima aula. Mentira, não vão não. 1,0404 elevado, tá? A 3. Então, isso vai resultar nisso aqui. E de cara a gente já pode ver que aqui a gente vai ter aproximadamente um ganho de 12%, tá vendo? 12,6, alguma coisa assim. Só que tem os descontos, né? Você tem que descontar o que tem de imposto. Agora eu vou pegar isso e vou multiplicar por 1000, que foi o valor que eu disse que eu tinha. E o valor final, ao final desses 3 anos de ganho mesmo, né? Seria 126, tá? Vamos ver aqui a simulação, porque na simulação vai ser melhor. Quanto eu quero investir hoje? Hoje eu quero investir R$1.000. Não, eu queria pegar os centavos. Se eu investir todo mês, a parte mensal, qual é o valor? 0. Simular. Por quê? Ah, ele quer que eu invista mês a mês. O problema do Tesouro Direto, que a Liana gosta, é isso, né? Pô, mas eu queria minha simulação. Tá, vou dizer que eu vou investir 30... e tem um mínimo ainda de R$30 todo mês, né? Já vai dar um valor mais absurdo ainda. Vai dar bem diferente. Ó, já tá dando 1000... Galera, pera aí. Bom, galera, queimei meu feijão, mas é isso. Só para mostrar que esses aportes de R$30 mensais já fazem uma diferença danada. Pelo nosso cálculo, a gente tinha encontrado... Peraí. A gente tinha encontrado na calculadora, ó, 1.126. Não, 1.126. Com esses R$30 mensais, que também já vai virar um outro valor, né? Já tem o que você coloca acumulado. Esse caralho já vai bater líquido 1941, tá? E aí tem o IR e tem a taxa da B3. Que, aliás, essa taxa eu vou falar depois, mas essa taxa nem tá rolando mais para investimentos até R$10.000, né? Mas, enfim. O que eu acho que seria válido é vocês... Não sei nem mais onde eu tô. É vocês, dada essa aula, tentar fazer simulações de investimentos com o juro composto, para vocês entenderem o que isso faz na vida das pessoas, tá? Porque isso vai produzir muito mais do que vocês estão imaginando. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente, um exemplo bem banal, tá descontando taxa. Se a gente fosse aplicar... Aqui a gente está aplicando nessa forma, mas por isso que eu falei que o tempo é importante. Se a gente pegasse uma taxa... Vou pegar uma taxa bem possível, tá? Uma taxa de 5% ao ano, que é uma taxa hoje de debenture, tá? 5% ao ano. Se eu fosse aplicar isso durante 30 anos da minha vida, ou seja, eu vou pegar R$1.000 hoje, vou colocar lá durante 30 anos, e eu quero ver o que isso vai virar daqui a 30 anos quando eu for pegar. Então isso vai dar... Como é que eu faço essa conta? Eu vou fazer aqui na calculadora na tela. Eu pego esse 1,05... 1
Não preciso fazer isso agora. Vou pegar primeiro, vou fazer primeiro esse... não, isso mesmo. O cálculo percentual, tá? 1,05 elevado a 30, tá? Então, eu vou quadruplicar esse valor, tá vendo? Ele já vai ter uma valorização aí de mais ou menos 43%. Se eu multiplicar isso por 1.000, já dá 4.321. O que você tem ao seu lado nesse caso? O tempo, tá? O tempo, por isso que a Paloma tem muito mais vantagem do que eu, porque 5 anos fazem muita diferença, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar nessa primeira aula. Como funciona esse mecanismo de cálculo. E esse mecanismo de cálculo que a gente está fazendo aqui é o mais importante. Vocês entenderam? Falem. Mas esse 4.300 e... Esse valor de 4.000, ele é o quê? Ele é o Porque montante. se você investe... Tá, então, peraí. Eu vou... Acontece assim. Eu vou colocar todo mês R$1.000. Não, senhora. Ah, tá. Vou colocar R$1.000 e vai dar... Isso. Em 30 anos... Isso, dá isso. Agora, é óbvio que esse cálculo você fez com R$1.000, né? Se eu tivesse fazendo... Se eu tivesse colocado R$50.000, dá muito mais dinheiro. Ó. O que importa é a taxa. Eu não vou falar hoje sobre o processo cumulativo. O que é esse processo cumulativo? Se eu depositar todos os meses rendendo essa taxa, porque aí é uma outra coisa, você soma de PG. Que não vai dar agora, porque tá todo mundo cansado. Mas fica para a próxima aula que eu vou falar, tá? Que a gente trabalha com investimento mais real. Que é isso, as pessoas vão colocando mês a mês uma determinada quantia. Posso fazer uma pergunta assim? É porque você sabe que eu não entendo nada, né? De nada. Eu hoje, tenho uma poupança no Bradesco e uma poupança na Caixa. Aham. É possível fazer essa conta também para ver o rendimento? Sem dúvida nenhuma. Que eu tô tendo agora. Vamos fazer agora. Eu sou um professor de matemática. Essa é uma fala boa, inclusive. Peraí. Ó, Tá. Vamos fazer esse cálculo para Paloma aqui. Você sabe quanto está rendendo a poupança? Eu vou falar, mas Então, se eu não se sei. tiver errado, o Márcio me corrige. A poupança está rendendo 0,7 da Selic, não é isso? A Selic hoje está em... Fala. 2% ao ano. Exatamente. Então, vamos lá, Paloma. Olha quanto está rendendo a tua poupança. Você tem dinheiro na poupança, amiga? Que decepção. Que tristeza. 70% é 0,7. Então, a gente vai fazer 0,7 vezes 2. Então, a poupança está rendendo 1,4. A inflação estimada para esse ano é de 1,7. Então, o teu rendimento da poupança não ganha nem da inflação. Tá? Peraí, rapidinho. Você 0,7... Por que você multiplicou por 2? Porque Entendi. a regra de rentabilidade da poupança é essa. Você rende 0,7, ou seja, 70% do valor da Selic. Tem assim, a Selic ela funciona de duas formas. Quando ela está em 8,5% para cima, ela rende 0,5% ao mês. Quando ela está em 8,5% para baixo, ela rende 0,7%, ou seja, 70% da Selic. A nossa Selic hoje está em 2%. Tá? Então, eu estou fazendo 2% vezes 70%. Né? Quer dizer, 70% de 2 dá 1,4. Entendeu? Então, a gente pode calcular assim quanto você ia ganhar. Vamos supor que a Paloma tem... A Paloma é rica, não sei se vocês sabem. Rica, metade do recreio é dela. A gente vai pegar aqui, sei lá, dá para calcular por um ano facilmente. Você pega aí, sei lá, você tem R$2.000 vezes 1,4, vai dar, não vezes 1,4 nunca, né, galera? Que 1,4 é esse, professor? Crescer 1,4 é o quê? É 1,014. Aí sim. Antes era um rendimento de 40%. Vai dar R$28. Se a inflação for de 1 ponto... Adorei a cara dela. Vai levar um ano para juntar R$28. Vai levar um ano para juntar R$28, hein? É isso. Amiga, Adorei faz a sua Paloma. conta do Nubank. Você faz em 5 minutos. Vou fazer a do Nubank. Meu Deus. Faz a conta do Nubank. No Nubank Não, rende mas mais olha na só, na lei de poupança? Fragoline.
O No Nubank tá rendendo mais que a poupança. O Nubank está rendendo mais uma Olha. poupança, mas não significa que seja uma merda. Tá? Porque ele está rendendo uma merda. O Nubank, nesse momento, está rendendo, eu digo pra você porque eu tenho Nubank. A gente vai entrar nessa fala. Quanto tá rendendo? Me fala quanto tá rendendo aqui. O Nubank está rendendo... Não, meu filho, me diz quanto tá rendendo. O Nubank tem esse valor de quanto ele tá... E eu não tenho mais nada no Nubank. Deixa eu ver aqui. Ele tá rendendo... Roubaram. Ó, a poupança tá rendendo 1,4 ao ano. O Nubank tá rendendo 1,9. Então vamos fazer o mesmo cálculo para o Nubank. Que é 2.000 vezes 1,9. Aí 1,9 é o quê? É 1,019. 9. Então, 30, ó, já dá, não parece, mas já dá R$10 a mais, hein? Porra, já pagou o litrão. Lalesca vai pagar o litrão em cima da Paloma sem fazer nada. Não, mas também tem aquela questão de que no banco, o banco tá usando seu dinheiro para fazer as aplicações dele. É óbvio. O Itaú comprou 30% de links. Eu vendi links ganhando 30% de rendimento. Ele ganhou muito mais do que eu. Então, assim, o Itaú tá ganhando muito mais dinheiro que você. Se você não está usando o seu dinheiro da forma certa, alguém está. Acredite nisso. Essa é a questão. Essa é a questão, galera. Meu Deus, tô aterrorizada. Mas eu fiquei assim quando eu parei e descobri essa vida. Mas assim, aí a gente vai entrar em renda variável nas próximas... Em renda, né? Em modelos de aplicação nas próximas aulas. Mas a matemática básica para fazer isso é isso. Mas aí você vai ver que você tem que escolher também. Porque, por exemplo, a poupança, ela te dá segurança. Tá? Não tem risco de você não receber o que você vai ganhar, embora seja nada. Né? Nesse caso é menos que a inflação, inclusive. Agora, existem outros rendimentos e outra coisa, você tem uma coisa que a gente chama de liquidez. A qualquer momento, se você precisar, você pode ir lá e pegar seu dinheiro da poupança, tá? É porque você tem que sempre equilibrar liquidez, risco e rentabilidade. Essas três coisas normalmente não andam juntas, tá? Mas isso é exatamente o que eu vou falar na próxima aula, com mais exemplos e tudo mais bonito. Mas eu vou dar um exemplo para você. Esse mês, por exemplo, na bolsa, a Liana que sabe minha vida de bolsa, eu consegui 7,8 de rentabilidade. Esse mês. Mês passado eu consegui 2,8, que eu estava só começando. Mas eu coloquei como meta tentar pelo menos 1% ao mês. Se eu conseguir mais, ok. Se não, tudo bem. Mas eu vou ensinar também outra coisa na próxima aula, que vai ter mais fórmulas, que é como você analisa esse rendimento, como é que você passa um rendimento anual para mensal, entendeu? Quanto rendimento mensal resulta no rendimento anual, essas coisas assim, que é útil com fórmula, tá? Ok. Mas é isso. Vocês gostaram da aula? Do tio Fernando? Amei. Sim, Sim. o Fernando Sim, amigo, eu entendi tudo. Fiquei emocionada entendendo os juros compostos. Talvez pela primeira vez na minha vida. Mas a gente tá perdendo dinheiro. Aliás, uma das coisas que eu quero ensinar depois é financiamento de banco. Como a gente perde dinheiro com financiamento de banco. Como perde dinheiro? Culpa do Márcio. Não, mentira, culpa do banco. Mas enfim, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês querem para as próximas aulas? Só para me organizar, embora eu já saiba o que eu quero falar nas próximas aulas. Vai, é momento do aluno agora. Eu adorei que você fez o passo do raciocínio. Bom, para a gente entender como funciona e poder fazer as contas de uma forma inteligente. Eu peguei essa fórmula e comecei a aplicar. Estava muito enrolada para calcular. E agora é muito mais fácil calcular assim. Tá vendo? O tio Fernando é muito Sim. legal. Mas é isso, com a calculadora você calcula rapidinho. Só não é rápido, tá? Vale um adendo aqui. Porque tem que pagar imposto, tá? E aí, já vale outro adendo. Existem aplicações que não se paga imposto. Como, por exemplo, o LCI e LCA. Tá? Mas isso é outro papo. Inclusive, pode render até uma discussão política porque não se paga imposto disso, que eu sou contra não se pagar imposto para LCA. Mas tudo bem. E aí, você tem que tirar no final quanto de imposto você vai pagar. Tá? Mas é isso. E aí, quando vierem para... aliás, tem uma outra taxa importante que eu vou falar, mas depois eu vou voltar nela, porque ela é um importante benchmark, que é o CDI. O CDI, que é o que o Nubank usa, dona Lalesca Fravolini,
ele é uma taxa vinculada à Selic. Ele sempre rende um pouquinho abaixo da Selic. E muita gente usa ele como referência também, tá? Então vai ser uma coisa que a gente vai olhar na próxima aula, mas também assim, tá numa merda, galera. E não peguem coisas vinculadas ao CDI como se fosse maravilhoso, tá? Porque no momento não é. No momento, aliás, o que tá melhor, eu acho, é pré-fixado, mas enfim. Depois vocês tiram as conclusões de vocês. Mas é isso, não sei mais o que falar. O que vocês querem falar? Hã? Eu acho, Fala. eu acho que depois, se você. Isso deve estar lá, tá no seu planejamento. Mas eu tenho muita dificuldade, não. Eu tenho completo desconhecimento desses termos de aplicações e tais, tipo CDI, LCI, LCA, até a Selic. Eu acho que a Selic ela só é mais fácil porque não é do Tesouro Direto. Então, mas o que é isso? Não, mas esses termos eu vou entrar quando eu for entrar em cada um deles. Aí eu vou Sim, explicar então- não só o nome, mas o que eles são também, como funciona mais ou menos, tá? Legal. O Beleza. tesouro eu entrei hoje porque eu acho que é mais fácil em termos de juro composto, ele é bem pedagógico. E o site do Tesouro é bem legal de você... Todo mundo começa no Tesouro, gente. Todo mundo começa, não tem como. Só que chega uma hora que você manda o Tesouro pro inferno porque ele não tá rendendo mais nada, tipo agora. E o Tesouro não tem isso de você perder, é isso? Não você tem. só rende ou Bom, não só se rende? o país quebrar. É isso? Porque quando você faz um negócio no Tesouro, o teu negócio é com o Tesouro. Então, assim, se o Tesouro do país quebrar, ele não vai te pagar. O que você está fazendo, na verdade, é dando o seu dinheiro para o governo. Você está emprestando o seu dinheiro para o governo a uma taxa. É exatamente isso. Ih, meu Deus, eu tenho dinheiro no tesouro. Tô com medo. Você está financiando o governo. Não, existe uma outra coisa, que é os CDBs. Os CDBs, eles são garantidos não pelo Tesouro, eles são garantidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o CDB, quando, por exemplo, o Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o Tesouro. O CDB, você empresta dinheiro para o banco, para um banco privado. E aí, se esse empréstimo for até 250 mil, você tem uma garantia de FGC, ou seja, há uma lei que garante que você vai receber esse dinheiro. Se o banco quebrar e morrer, o governo vai pagar. É uma lei, você tem a garantia. Tanto que o nome é exatamente Fundo Garantidor de Crédito. Tá? É um fundo privado, viu, Fernando? É privado? Olha, essa é uma notícia. É privado. É um fundo privado. É uma associação dos bancos em que todos contribuem com um percentual para manter um capital nesse fundo, para caso um dos bancos do sistema financeiro quebrem, você tem essa garantia para cobrir dinheiro que está na conta corrente, na poupança, no CDB, na LCA e na LCI. É a Febraban? Eu não sei te dizer se é a Febraban que disparou esse processo. Na verdade, ela partiu do governo, mas é um dinheiro que veio dos próprios bancos e é gerido por um banco. Quem centraliza isso é o Banco do Brasil. Ele é o gestor do FGC, mas não muda em nada do que você falou em termos de garantia. É isso aí mesmo, tá? Exatamente. Mas é isso, tem em termos de lei. Sim, você está safo, não vai dar nada errado. Tá? Por isso que, aliás, eu tenho um CDB. Que não dá 250 mil, podem ficar tranquilos, esse dinheiro só leite, que eu não tenho. Mas eu acho que é isso, galera. Eu não sei mais o que falar. O resto vai ficar pros próximos. Eu queria começar bem começando, assim. Isso que eu comecei com essas falas. Arrasou. Arrasei. Tá É ótimo. ótimo que não dá medo, né? Quando começa simples, a gente consegue entender. Não Sim. adianta começar já com os termos, né? Porque se não sabe fazer cálculo percentual, não faz o menor sentido. Tá? Foi legal sim, também gostei. Ah, que bom. Ó. Beleza. Eu vim interessado na questão da educação financeira. É um assunto que sempre me interessa. E aí eu vim por conta disso. Mas o toque, a partida, falando de matemática e de porcentagem, ela é um ótimo ponto de partida. Tem muita gente que começa falando dos termos e de economia e de inflação, mas a todo momento a gente vai recorrer em contas e em cálculos. Então, foi Exatamente. legal, sim. A opção é bacana. E foi o que eu imaginei. Eu não, acho que a melhor contribuição que eu podia dar para vocês é exatamente em matemática, né? Que foi o que
Eu estudei. Mas a gente vai ver educação financeira. Eu pensei até em educação financeira por causa da Ana. A Ana que comentou sobre isso. Provavelmente na próxima aula. Qual é a ideia de divisão do orçamento para pensar em poupança de modo estratégico? Tá? Legal. Mas eu acho que é isso. Paloma, tira o teu dinheiro da poupança. Tá? Se você não tem o que fazer com ele, bota no Nubank. É melhor do que na poupança, né? R$10 é R$10. Já vou pro Nubank. Eu acho que a coisa do Nubank é o emergencial mesmo. Já deveria ter feito isso. Ô Palome, sem... Não tô fazendo propaganda pro Nubank, não. Mas Tá eu fiz fazendo sim. Ah, tá bom. É porque eu achei que fosse uma coisa mais burocrática, mas foi muito rápido. Eu baixei o aplicativo, eu fui no site deles para tirar algumas dúvidas, aí baixei o aplicativo e pronto. Mandei foto dos meus documentos, foto segurando os meus documentos e aí minha conta tá lá. Ainda não transferi o dinheiro da poupança para ela, mas tá lá, vou fazer isso essa semana. Eu fiz isso, fiz uma conta lá também, mas eu não transferi meu dinheiro porque eu fiquei com medo, porque eu avó, né? Não, mas a gente vai ver. Eu vou tentar abrir com vocês também aqui, ao vivo, hein? Conta em corretora, mas isso mais pra frente. Porque corretora é a vida. Eu vou abrir uma conta na XP com vocês. Eu não tenho conta na XP. Eu tenho conta na Clear e na Modal. Vou abrir uma na XP em homenagem a vocês pra pegar o CDB de lá, que deve ser A Modal é boa? Cara, não existe boa e nem ruim. Existem especificações. Cada Eu uma tem tenho- uma coisa. A que eu mais uso é a Clear, porque eu opero na bolsa. Então, vale a pena pra mim. Eu tenho uma amiga que trabalha na parte de social do Easy Invest. Pelo menos o social deles é bem legal. Não sei como é que é o trabalho real da corretora. Corretora são vários pontos para analisar. Você tem que analisar os custos da corretora. Cada corretora tem um tipo de custo e o que ela oferece em termos de serviço, né? Por exemplo, a XP oferece muito serviço, mas ela tem um custo absurdo. Para fazer uma ordem na XP, eu acho que tá R$13. Uma ordem de compra R$13, uma ordem de venda R$13. Então, para operar uma açãozinha, você já pagou aí R$26. Sabe? Enfim, galera, é isso. Já foi até 6h30. Eu achei que ia durar só 1 hora. Porque eu sou desse que fala, vou fazer. Mas é isso. Mandem dúvidas pelo WhatsApp. Xingamentos, ofensas, elogios. Ana, tá tão bonitinho de cabelo curto. Tá mais Clarice ainda agora. Eu fiquei viciada na quarentena em cortar o cabelo. Esse ângulo... Eu não tenho mais cabelo pra cortar. Eu falei, galera, não vai dar. Mentira, eu vou cortar a barba. Mas é isso, então. Ficamos por aqui. Aviso quando teremos nossa próxima aula. Beleza, Tá bom, amigo. então. Obrigada. Fernando. Obrigada. Falamos. Beijo, pessoal. Ana, Beijo, bota seu pai. gente. Ana, bota seu pai no Beijo. grupo de WhatsApp. Quê? Bota seu pai no grupo do WhatsApp, vou te botar como ADM. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Beijos, pessoal. Beijos. Beijo, Prazer. gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Fernando. Tchau, tchau.